Pessoal, vamos lá fazer o nosso nivelamento aqui. Eu selecionei dois temas para a gente falar, para a gente fazer nivelamento. Esse aqui, que são algumas proteínas que funcionam como canais iônicos, ou como transportadores de substâncias, ou como enzimas, ou como fatores de transcrição. Eu selecionei elas aqui para vocês relembrarem alguns receptores importantes de fármacos e o significado do fármaco interferir nesses receptores. São todos proteínas, tá? E também para a gente falar um pouquinho sobre agonismo e antagonismo farmacológico. Não vou falar nem do alosterismo por enquanto. Vou falar do agonismo e do antagonismo, que são os nossos temas mais... O antagonismo e agonismo clássicos, que são nossos temas mais importantes, especialmente para esse primeiro momento de farmacologia antihipertensiva, onde nós vamos ver vários agonistas e antagonistas da adrenalina e da noradrenalina. Eu vou começar por aqui. Vocês repararam que eu desenhei uma membrana plasmática e coloquei algumas proteínas nela. Também desenhei uma proteína aqui no citoplasma, também desenhei uma proteína aqui no núcleo, ó, conectada com a molécula de DNA, que é o DNA. Então, dentro do núcleo, isso aqui é a cariomembrana, que é a carioteca, a membrana que reveste o núcleo. Dentro do núcleo tem o material genético, está representado aqui, o DNA, e tem uma proteína ligada nele. Tem uma proteína no citoplasma, transformando uma substância A numa substância B. E tem proteínas de membrana, desenhei 4 diferentes. Por essas proteínas, cada uma delas está acontecendo uma coisa, né, gente? O que está acontecendo nessa proteína aqui, pessoal? O que está? Ó, aqui está o meio extracelular, aqui está o meio intracelular, o citoplasma, dentro da célula. O que essa proteína aqui, pelo visto, faz? Gente, que proteína que é essa? Vocês conseguem identificá-la só pelo que está acontecendo aqui? Gente, o que está acontecendo? Será que vocês não estão conseguindo identificar a proteína? Vamos, gente, o que está acontecendo aí? Colocando cálcio para dentro? O cálcio está vindo de onde? Extracelular, né? Do meio extracelular e está entrando dentro de onde? Meio intracelular. Para Meio dentro da célula. para dentro da célula, perfeito. Meio intracelular, mas o melhor jeito de entender isso é o quê? Para dentro da célula. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma proteína que, quando aberta, permite que o cálcio venha do meio extracelular para dentro da célula. Como é que vocês acham que é o nome dessa proteína, gente? Bomba de cálcio? Bomba se ela estivesse pegando cálcio e jogando alguma coisa para fora, como é o caso da bomba de sódio e potássio. Ela pega sódio e joga potássio para fora. Canais de cálcio? Isso aqui, perfeito. Ele não está fazendo uma troca, ele só está permitindo a passagem do cálcio de um meio para o outro. Ele está saindo de fora da célula e entrando para dentro da célula. Essa proteína aqui é um canal de cálcio. Tem alguns tipos de canal de cálcio na célula, mas essa não vai ser nossa preocupação por hora. Vamos deixar aqui apenas como canal de cálcio. Então, beleza. Um canal de cálcio, a gente tem dois estados, fechado e aberto, como qualquer canal iônico, ou fechado ou aberto. O canal de cálcio, quando aberto, ele permite que o cálcio que está no meio extracelular entre dentro da célula. E aí, o que eu vou precisar que vocês... Isso aqui é ler, até decorar. O que significa a entrada de cálcio na célula? A entrada de cálcio da célula tem dois significados. Já tem alguém com o áudio aberto aí? Fecha aí, para mim. Abre só na hora de fazer a pergunta, para não ficar o ruído na sala. Então vamos lá. O que significa o canal de cálcio aberto? Tem dois significados.
Quando o canal de cálcio se abre e o cálcio sai do meio extracelular e vem para o meio intracelular, o que está acontecendo com as quantidades de cálcio dentro da célula, gente? Aumentando ou diminuindo quando o canal de cálcio está aberto? O que está havendo com a quantidade de cálcio dentro da célula? Aumentando. Aumentando, né? Então, todos entendem isso. A quantidade de cálcio da célula está aumentando. O que isso significa? Então, vamos lá. Vai depender, gente. Se a célula for secretora de alguma substância, pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor. Essa vamos lá. Primeiro significado biológico de eu aumentar os níveis de cálcio dentro de uma célula. Se a célula for secretora de uma determinada substância, essa substância será secretada. Então, vamos lá. Abrir canal de cálcio. Vocês já entenderam que quando um canal de cálcio se abre, ele só tem dois estados, fechado e aberto. Quando ele se abre, o cálcio sai do meio extracelular e vem para o meio intracelular, para dentro da célula. Com isso, os níveis de cálcio dentro da célula aumentam. O que esse aumento dos níveis de cálcio dentro da célula significa, biologicamente? Depende. Se essa célula for secretora de alguma substância, a célula irá secretá-la. Então, vamos lá. Vou deixar dois exemplos aqui de substância para vocês lembrarem. De alguma substância, por exemplo, um hormônio ou um neurotransmissor. Quem é a célula que produz neurotransmissores? Bora, não demora a responder isso não, pelo amor de Deus. Qual é a célula do nosso corpo que produz neurotransmissores? Misericórdia, não é possível. Vamos, gente, qual é a célula do corpo humano que produz neurotransmissores? Como serotonina, noradrenalina, acetilcolina, histamina. Qual tipo celular produz neurotransmissores? Para fazer sinapse. Neurônios? Neurônio. Não responde com tom de pergunta, não. Responde afirmando. Neurônio. Quem produz neurotransmissor é neurônio. Para fazer sinapse, para se comunicar com outras células. Então, por exemplo, se num neurônio, o canal de cálcio na membrana do neurônio se abre, cálcio entra ou cálcio sai? Entra. Entra. Como é que ficam os níveis de cálcio dentro do neurônio? Aumentado. Aumentados. O Aumentado. neurônio produz neurotransmissor. O que vai acontecer com esse neurotransmissor que está dentro do neurônio, que ele produziu, quando os níveis de cálcio aumentarem? O que o neurônio vai fazer com esse neurotransmissor? Secretar. Ele vai liberar ele vai secretar ele na fenda sináptica. Vamos pensar diferente? Agora vamos pensar na célula beta. A célula beta é uma célula endócrina, ela produz o hormônio insulina, a célula beta pancreática. Ela está cheia de insulina dentro dela. Ela também tem canal de cálcio. Se o canal de cálcio nela se abre e cálcio entra, os níveis de cálcio na célula beta aumentam. O que vai acontecer na célula beta quando os níveis de cálcio aumentarem? Sendo ela uma produtora e secretora de insulina, do hormônio insulina. Vai secretar mais insulina. Ela vai liberar insulina. Então, é isso que eu quero que vocês entendam inicialmente. Se um canal de cálcio está aberto, o cálcio entra na célula, os níveis de cálcio citoplasmáticos aumentam,
a quantidade de cálcio no citoplasma da célula aumenta. E se essa célula for secretora de alguma substância, esse aumento dos níveis de cálcio vai fazê-la secretar essa substância. Então, se for um neurônio, ele vai liberar os neurotransmissores quando o cálcio aumentar. Se for uma célula endócrina, ela vai liberar o hormônio que ela produziu. Se for a célula de Leydig no testículo masculino, vai liberar a testosterona. Se for a célula da teca no ovário feminino, ela vai liberar o estrogênio. Tá certo? Então, o aumento dos níveis de cálcio faz com que a célula jogue para fora o que ela produziu. Então, sempre que eu aumento os níveis de cálcio dentro da célula, eu estou dando um sinal bioquímico para a célula liberar o que ela produziu. Pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor, pode ser até outras substâncias. Coloquei hormônio como neurotransmissor aqui como principais exemplos. Só que nem toda célula é secretora de alguma coisa. E numa célula que não é secretora, qual é o significado desse aumento dos níveis de cálcio se a célula for contrátil? Se a célula for contrátil, ou seja, uma célula com capacidade de contração, que tipo de tecido é esse? É um tecido muscular. O que vai acontecer se os níveis de cálcio aumentarem? Alguém tem ideia? Vai aumentar essa contração? Se uma célula contrátil, ela tem dois estados. Ou ela está relaxada, ou ela está contraída. Contraída. Se a célula for contrátil e o nível de cálcio no citoplasma dela aumentar, a célula sofre contração. Gente, o cálcio, talvez vocês se lembrem disso, ele está na base do processo de contração muscular. Tá certo? O cálcio é fundamental para contração muscular. Então, sempre que eu mostro. Então, vamos lá. É muito importante que um aluno de farmacologia tenha isso aqui memorizado. Ele tem que saber de cor na cabeça dele. Se um canal de cálcio está aberto, o cálcio sempre vai sair do meio extracelular para o intra. Ele entra na célula. Ah, professor, quando abre canal de cálcio, não acontece do cálcio sair? Não, não. O cálcio entra. Abriu o canal de cálcio, o cálcio entra na célula. Com isso, os níveis de cálcio dentro da célula aumentam. Se essa célula for uma célula secretora, ela vai expulsar, ela vai liberar essa substância para fora, graças a esse aumento dos níveis de cálcio. Se essa célula for contrátil, for uma célula muscular, ela vai sofrer contração. Então, se o meu canal de cálcio na minha célula cardíaca abre e o cálcio entra, a minha célula cardíaca contrai. Se o canal de cálcio abre na minha célula muscular lisa, na parede do meu intestino, a parede do meu intestino contrai. E eu tenho um movimento peristáltico. Se é na parede do meu brônquio, que aumenta os níveis de cálcio, porque abriu o canal de cálcio nas células, as células musculares da parede do meu brônquio contraem, e eu vou ter broncoespasmo. Vou ter dificuldade de respiração. E o canal de cálcio na parede dos meus vasos sanguíneos, nas células da parede do vaso, se abre e o cálcio entra, as células musculares da parede do vaso se contraem, e eu vou ter eu vou ter vasoconstrição. Professor, Minha pressão sobe. Foi. a célula contrátil é sempre muscular? Outras células podem ter estruturas de contração, sofrer um tipo de contração, como, por exemplo, os fibroblastos. Numa cicatriz madura, eles podem produzir actina, que é uma proteína contrátil, e sofrerem contração. Enfim, outras células podem sofrer contração, como é o caso do
do fibroblasto. Ele pode produzir a quitina, que é uma proteína contrátil, ele sofre uma contração, e por isso que com o tempo as nossas cicatrizes vão ficando mais estreitas, mais fininhas. Elas quase que somem, algumas inclusive desaparecem. Mas essa não é uma contração que gera um movimento característico, né? As contrações que geram movimento é a contração cardíaca, que movimenta o sangue no nosso corpo, a contração muscular lisa, que movimenta nossas vísceras, nosso intestino se mexe, o útero nas mulheres, a bexiga em mulheres e homens, os brônquios, os vasos sanguíneos contraem e dilatam graças à musculatura lisa. E a gente se movimenta graças à contração da musculatura esquelética, né? Esses músculos, bíceps, tríceps, panturrilha, essa musculatura das costas permite que a gente se movimente, que a gente respire. Então, a contração propriamente dita é um fenômeno típico do tecido muscular, tá? Estruturas contráteis típicas a gente só vê no tecido muscular. E essa célula muscular, quando os níveis de cálcio aumentam, ela contrai. É fundamental. Não existe contração muscular sem aumento dos níveis de cálcio no citoplasma da célula muscular. Então, os níveis de cálcio têm que aumentar para a célula contrair. Assim como uma célula exócrina, ou seja, uma célula endócrina que libera hormônios, libera substâncias, ela produz e libera essa substância para o meio extracelular, ela só vai conseguir liberar se os níveis de cálcio dentro dela aumentarem. Então, um neurônio só libera o neurotransmissor na fenda sináptica se os níveis de cálcio aumentarem na terminação nervosa. Uma célula hormonal, como a célula beta-pancreática, que produz insulina, ela só libera a insulina se os níveis de cálcio aumentarem dentro do citoplasma dela. Por que você está ensinando isso, professor? Ora, gente, concorda que manipular os níveis de cálcio dentro da célula tem grande significado biológico? Grande. Pensa o seguinte, Vanessa aí, vou sempre usar a Vanessa de exemplo, que ela é representante. Vanessa está com cólicas menstruais. As paredes do útero dela, a célula muscular do útero dela está contraindo de forma tão intensa, tão violenta, que está gerando dor em cólica. Se as paredes do útero dela estão se contraindo de forma intensa, violenta, como é que estão os níveis de cálcio dentro dessas células musculares do útero dela? Altos ou baixos? Altos. Altos. Os canais de cálcio estão abertos ou estão fechados? Aberto. Abertos. O que eu quero fazer com a Vanessa? Eu quero abrir mais canais de cálcio para entrar mais cálcio nas células musculares do útero dela e ela ter mais contração ainda. Ou eu quero fechar canal de cálcio? Fechar. Quero fechar. Diminuir os níveis de cálcio para que a contração faça o quê? Aumenta ou diminui? Diminua. Diminua. E com isso a dor em cólica passa. Olha aqui, farmacologia pura, mexendo onde? Num canal de cálcio. Numa célula que está se contraindo demais, eu quero fechar canal de cálcio. Opa, pobre Vanessa, está tendo uma parada cardíaca. O coração dela está parando de bater. Tem muito cálcio no citoplasma do coração dela, da célula cardíaca, ou tem pouco cálcio? O coração não está batendo de forma adequada. Pouco cálcio. Pouco cálcio. O canal de cálcio do coração dela está fechado ou aberto? Fechado. O que eu quero fazer agora com a Vanessa? A gente abrir canal de cálcio ou fechar? Abrir. Abrir. Ó, a Vanessa agora desenvolveu depressão, coitada. Os neurônios dela não estão liberando adequadamente serotonina e noradrenalina. E ela desenvolveu um humor triste, está desmotivada, está faltando liberar mais serotonina e mais noradrenalina no corpo dela. Nesse caso, gente, ela não está liberando adequadamente os neurotransmissores. O neurônio dela está com muito cálcio ou com pouco cálcio dentro? Pouco. Pouco. Canal de cálcio fechado. O que eu vou querer fazer agora? Eu vou querer abrir canal de cálcio. O cálcio entrar e ela começar a liberar serotonina e noradrenalina. E aí isso vai melhorar o humor dela. Pouco cálcio. Pouco cálcio. Ó, agora,
ela está com um problema, que ela está com baixos níveis de insulina no corpo. Baixíssimos níveis de insulina. A glicemia dela está lá nas estrelas, ela está desenvolvendo diabetes. Hiperglicemia, porque não está liberando insulina. A célula beta dela não está liberando insulina. Pouco nível de cálcio dentro da célula beta ou muito? Muito. Tem muito cálcio, por isso que ela não está liberando insulina? Olha, não está liberando o hormônio. Ela está com muito ou está com pouco cálcio? Pouco. Pouco, o canal de cálcio está fechado. Na hora que o canal de cálcio abrir e o cálcio entrar, aí sim a célula beta vai começar a liberar insulina. Então agora, na célula beta dela, eu quero abrir o canal de cálcio. Por isso que ele não está secretando. Não está secretando. Então, se eu abrir esse canal de cálcio na célula beta dela, o cálcio vai entrar, a quantidade de cálcio dentro da célula beta vai aumentar e ela vai começar a liberar insulina. E essa insulina que ela começa a liberar vai corrigir os níveis de glicemia dela, que estão lá nas estrelas, porque ela não estava liberando insulina. Então, esses raciocínios sobre o cálcio são fundamentais que vocês tenham em mente, porque nós temos medicamentos que fecham canais de cálcio e temos medicamentos que abrem canais de cálcio. Então, o que eu preciso que o aluno de farmacologia saiba? O meu medicamento fechou canal de cálcio. Fechou. Nível de cálcio aumenta ou diminui? Diminui. A célula contrai ou relaxa? A contrátil. Relaxa. Contra... Presta Relaxa. atenção. Nessa aula a gente tem que estar assim, ó, focado. Se estiver num lugar barulhento, foca. Eu vou começar de novo. Meu medicamento fecha canal de cálcio. Fechou. Os níveis de cálcio dentro da célula aumentam ou diminuem? Oi? Diminui. Alguém ia perguntar? Alguém me chamou aí? Não? Então vamos lá. Fechei canal de cálcio com meu medicamento. Níveis de cálcio dentro da célula diminui. Pouco cálcio dentro da célula. A célula contrátil contrai mais intensamente ou ela relaxa? Relaxa. Relaxa. Nível de cálcio baixo. Meu canal de cálcio está fechado. Continua do mesmo jeito. Canal de cálcio fechado, nível de cálcio baixo. A minha célula secretora, ela vai secretar a substância que ela produziu ou ela vai manter essa substância retida? Vai manter retida. Dela? Vai manter retido. Proteína que funciona como um transportador. E esse transportador, gente, pode ser de várias substâncias, por isso que eu nem pus uma substância específica. Pode ser a glicose, por exemplo, uma substância importante para o nosso metabolismo energético. Glicose é uma substância transportada para frente, para dentro e para fora da célula. Então, a glicose usa um transportador para entrar e para sair da célula. Então, quem que é esse transportador? É uma proteína de membrana. Aqui ela está transportando a substância Y de dentro da célula para fora. E ela está transportando a substância X de fora da célula para dentro. Preste atenção. Quando esse transportador está ativado, os níveis de Y aumentam onde? Em qual meio? Extracelular. E ele diminui onde? Os níveis de Y? Extracelular. No meio intracelular. Diminui no extracelular. Calma, vamos zerar. Ah, O transportador está ativado. O transportador de membrana está ativado. Ele pega a substância Y, ele pega de dentro da célula e joga para fora. A substância X, ele pega de fora da célula e lança dentro da célula. Minha primeira pergunta. A substância Y, ela está sendo concentrada em qual meio? Extra ou intracelular? Extra. No extracelular. Ela está saindo de dentro da célula. Ela está saindo de dentro da célula e sendo jogada para fora. Então, ela está se concentrando no meio extracelular.
Em qual meio ela está ficando pobre? Qual meio está perdendo Meio ela? intracelular. Intra. Intra. E X? X está vindo do extra para o intra. Eu estou pegando, vamos supor que fosse glicose o X. Eu estou pegando glicose de fora da célula, por exemplo, do sangue, e jogando para dentro da célula. Em qual ambiente que a glicose está ficando pobre nesse caso? Está diminuindo os níveis de glicose? Meio extracelular. Extracelular. No sangue, né? Que é esse nosso exemplo. Ela está saindo do sangue e vindo para dentro da célula, que dentro da célula está se concentrando. Então, os níveis de glicose dentro da célula estão aumentando. Pensa que aqui de fora poderia ser, por exemplo, o interior do intestino. Eu estou captando glicose de dentro do intestino e jogando para dentro da célula intestinal. Os níveis de glicose diminuem dentro do intestino e aumentam dentro da célula intestinal. Gente, transportadores são alvos fantásticos para medicamentos. Quando um farmacologista vê um transportador, ele já pensa, meu Deus, eu preciso de uma substância para inibi-lo. Primeiro pensamento que vem na cabeça de um farmacologista. Porque concorda que isso gera alteração bioquímica na célula? Se eu bloqueio esse transportador, ó, X não será mais absorvido para dentro da célula. E Y não será mais eliminado para fora da célula. Vamos supor que a minha doença é porque eu estou perdendo muito Y. Estou jogando Y fora. Então eu preciso fechar esse transportador. Para parar de jogar Y para fora. Ah, não, a minha doença é porque eu estou captando excessivamente X. A substância X está em excesso dentro das minhas células. Ora, eu preciso de uma substância que bloqueie esse transportador para que X pare de entrar na minha célula. Para que o X fique de fora. Conseguiram acompanhar esse raciocínio? Então, transportadores que levam substâncias de um lado para o outro da célula, eles são importantes alvos de fármacos. Tá? Pensa o seguinte, gente. O diabético, ele tem níveis elevadíssimos de glicose no sangue. A glicemia dele está lá nas estrelas do diabético. Para o diabético, é interessante ele pegar a glicose no intestino, absorvê-la por dentro de um transportador e trazê-la para dentro do corpo? Para dentro das células? O diabético já tem níveis estelares de glicose na sua corrente sanguínea. Não. É interessante que ele pegue a glicose ainda da alimentação e lance dentro da sua corrente sanguínea? Não. Não. Não, não vai, concorda que vai piorar o problema? Sim, vai aumentar os níveis de glicose. Vai aumentar ainda mais os níveis de glicose. O que seria interessante nesses casos, gente? Eu abrir esse transportador para que a cada refeição ele capte ainda mais glicose para dentro do corpo, ou eu fechar esse transportador para essa glicose não ser absorvida e ir embora nas fezes. Fechar o transportador. Fechar. Então, vocês vão entender, eu quero que vocês entendam que um fármaco nem sempre eu vou querer fechar, nem sempre eu vou querer abrir. Vai depender da minha doença, vai depender do meu contexto, tá? Então, vai ter contexto em que eu quero o transportador ativado. Vai ter contexto em que eu quero o transportador inibido. Por exemplo, eu tenho transportadores de água no corpo. O transportador de água ele tem um nome bem facinho de decorar. Aquaporina. Aqua de água, porina de poro. Poro para passar água. Aquaporina. Numa pessoa desidratada, gente, eu quero as minhas aquaporinas abertas, meu transportador de água aberto, porque eu quero que ele reabsorva a água, para eu não perder água. Já numa pessoa que está muito hidratada, retendo líquidos, cheios de água, eu quero minhas aquaporinas fechadas, para eu não reabsorver água, para essa água ir embora na urina. Então, a pessoa que está muito hidratada, ela pode se dar o luxo de urinar muito, aquela urina bem volumosa, porque ela está cheia de líquido no corpo. Já aquela pessoa que está bem desidratada, com pouquinho líquido no corpo, ela não pode perder água, senão ela pode atingir uma desidratação grave e até morrer por conta disso.
Então, nesse caso, o corpo vai tentar diminuir a perda de água. E aí ele abre as apaporinas para a gente reabsorver água e quase não produzir urina. A urina que a gente produz nesses casos é bem pouco diluída, muito concentrada, mal cheirosa, bem amarela. Por quê? Porque tem pouca água ali. Uma urina também de pequeno volume. Porque a gente não pode se dar o luxo de urinar muito nesses casos de desidratação, porque a gente já não pode perder tanta água. Foi aqui, gente, transportadores. Vou explicar para vocês o significado biológico desses dois eventos aqui, ó, desses dois canais. Esses dois canais são alvos de infinitos fármacos. E é uma coisa que a gente tem que aprender. Não vou nem ficar perguntando isso, porque é meio óbvio, né? Já fiz essa pergunta aqui. Ó. O canal por onde passa o cálcio é o canal de cálcio. Então, como vocês não são bobos, vocês sabem que o canal aqui por onde está passando o sódio é o canal de sódio. E esse outro canal por onde está passando o potássio é o canal de potássio. O que vocês estão notando de diferente entre o canal de sódio e o canal de potássio? Ambos são proteínas de membrana por onde passam íons, o potássio e o sódio. O que tem de diferente entre eles? O desenho está mostrando muito claramente, inclusive. Um põe Qual para que é a fora, diferença? para dentro, o outro põe para fora. Um quem, outro quem? O sódio põe para o meio intracelular e o cálcio para o meio extracelular. Potássio. Perfeito. Potássio, perfeito. Então vamos lá. Só muda um pouco a terminologia. Você vai dizer assim: no canal de sódio, o sódio passa do meio extracelular para o meio intracelular, ou seja, de fora da célula para dentro da célula, do interstício para o citoplasma. Quando o canal de sódio está o quê, gente? Aberto ou fechado? Aberto. Aberto. Obviamente que o sódio só flui de fora para dentro da célula quando o canal está aberto. Já o potássio, ele é também um cátion, o íon positivo, mas o fluxo dele é oposto. Quando o canal de potássio está aberto, o potássio sai da célula. Ele sai de dentro da célula para fora. Esses dois fenômenos, gente, eles têm efeitos opostos dentro de uma célula. Então, vamos lá. A célula está ganhando, o canal de sódio se abriu. A célula está ganhando sódio. Como é que vai ficar a carga dela, gente? Mais positiva ou mais negativa? Mais positivo. Por quê? Porque tá ganhando. Mais positivo porque está ganhando. E qual que é a carga do sódio? A carga do sódio não é positiva? Se Sim. está entrando dentro da célula um cátion, um íon positivo, a célula vai ficar mais positiva. Quem se lembra qual que é esse, como é que se chama esse fenômeno? A entrada de sódio numa célula tem um nome. Quando o canal de sódio se abre e o sódio entra dentro da célula, acontece um evento numa célula excitável. Como é que chama esse processo? Vai, gente, dá um orgulho para esse povo. Despolarização. Despolarização. Esse processo se chama despolarização. No processo de despolarização, gente, quando a entrada de sódio entra sódio na célula, a célula fica positiva, ela despolariza. Esse fenômeno é excitatório para a célula ou inibitório? Ela fica inibida, tem suas funções inibidas, ou ela fica estimulada? Inibida. Excitatório. Tá? A despolarização é um dos principais fenômenos excitatórios de uma célula. Tá bom?
Então não inibe, ativa. Ativa. Despolarizar, abrir um canal de sódio e entrar sódio numa célula é excitatório. Entrada de cálcio, pelo que vocês viram aqui, é excitatório ou inibitório? Excitatório. Não é excitatório? Ó. Entrou cálcio, a célula muscular contraiu, ela foi estimulada. Entrou cálcio, a célula secretora liberou suas substâncias produzidas, ela também foi estimulada. A entrada de cálcio também é um fenômeno que, no geral, nós podemos considerar como um evento excitatório para a célula. Então ele também sofre despolarização quando entra cálcio? Despolarizar foi deixar o citoplasma positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Qual que é a carga do cálcio quando ele entra na célula? Ele deixa ela mais positiva ou mais negativa? Positivo. Positiva. Mais Concorda positivo. que a célula, aqui também eu posso falar em um tipo de despolarização com a entrada de cálcio, assim como acontece com a entrada de sódio? Então, Sim. ó, grava isso. Entrou uma carga positiva na célula, seja ela o sódio, seja ela o potássio, isso é excitatório. Isso é um evento despolarizante para a célula. Tá? Excitatório. A célula fica estimulada. Professor, e se a carga fosse negativa? Olha do lado aqui, ó. O que está acontecendo quando o canal de sódio está aberto? Gente? Escreve para mim o que está acontecendo quando o canal de potássio se abre. Ele põe potássio para fora? Está pondo potássio para fora. Se está pondo potássio para fora, a minha célula vai ficar mais o quê? Mais positiva ou mais negativa? Ela está perdendo uma carga positiva para fora. Como é que vai ficar dentro Negativo. dela? Ela vai Vai ficar ficar mais mais negativo. negativa? Ela vai ficar negativamente carregada. Já está ficando negativa, eu posso chamar isso de despolarização? Não. Não, gente. Isso é uma polarização. Polarização. A célula está ficando agora polarizada. Gente, se ficar positiva, despolarizada, é excitatório, ficar ao contrário, negativa, polarizada, é excitatório ou inibitório? Inibitório. Inibitório. É o oposto. Tá certo? Se eu estou jogando uma carga positiva para fora, quando o canal de potássio está aberto, o potássio sai, ele é uma carga positiva. Se eu estou perdendo uma carga positiva, o neurônio fica negativo. A célula fica negativa ao lado de dentro. Essa negatividade é um evento de polarização, ou, posso pôr aqui também, é um sinônimo, polarização, ou quando ela acontece de forma exagerada, um evento de hiperpolarização. Pode ter um evento de polarização ou de hiperpolarização. Tá? Isso é negativo para a célula. Aqui eu só queria mostrar para vocês um fármaco que está atuando. Olha, essa proteína, ela está transformando a substância A em B dentro da célula. É uma proteína citoplasmática que está pegando a substância A e está produzindo a substância B. Pergunta, presta atenção. Quando essa proteína está funcionando, ela está convertendo A em B. O que está acontecendo com os níveis de A dentro da célula? Estão aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Diminuindo. E os níveis de B? Aumentando. Então A diminui e B aumenta quando essa proteína está atuando. Essa proteína, que nome que ela merece, já que ela está conseguindo converter uma substância em outra? Ela está catalisando uma reação química dentro da célula. Que tipo de proteína é essa? Quais são as proteínas que atuam como catalisadores biológicos? Ora?
Transportadora? Não. Transportadora só transporta uma substância de um lado para o outro. Ela não modifica a substância, ela só transporta. Ela pega X de um lado e leva para o outro. Pega Y de um lado e leva para o outro. Essa aqui não, ela está transformando a substância A em substância B. Então, essa proteína está atuando como uma enzima. Enzima? Gente, enzimas, vocês acham que enzimas são alvos de medicamentos? Pensa o seguinte, a produção da substância B está excessiva, está provocando uma doença. O que eu tenho que fazer com essa enzima? Ativá-la Inibir. ainda mais ou inibi-la? Inibi-la. Inibi-la. Agora não, a minha doença é porque está faltando B. B não está sendo devidamente produzido. Isso está gerando uma doença. Essa substância B é importante para o meu corpo. E eu não estou produzindo ela adequadamente. Essa enzima, nesse caso, precisa ser estimulada ou inibida? Estimulada. Estimulada. Eu quero que vocês entendam, gente. Proteínas que funcionam como enzimas são alvos preponderantes de fármacos. Por quê? Porque muitas doenças são provocadas por excesso da produção de determinada substância, outras são provocadas pela falta. Quando é pelo excesso, eu tenho que parar a atividade dessa enzima. Quando é pela falta da substância, eu tenho que estimular essa enzima. Vocês devem se lembrar da farmacologia 1, nós tínhamos a enzima COX-2, que produzia em grande quantidade substâncias inflamatórias. Ela pegava uma substância chamada ácido araquidônico e transformava em substâncias inflamatórias, prostaglandinas, prostaciclinas. Essas substâncias produzidas geravam um processo inflamatório crônico. Por isso, para eu parar esse processo inflamatório crônico, eu precisava parar a produção de prostaglandina e prostaciclina. Nesse caso, eu tinha que inibir ou ativar a COX, gente, que é a enzima que transformava o ácido araquidônico em prostaglandina. Inibir. Tinha que inibir. É isso aqui, ó, que estudaram o semestre passado, lembra? O ácido araquidônico sendo transformado em prostaglandina e em prostaciclina. Essas duas substâncias levam à inflamação crônica. O que eu fazia? A enzima COX-2, a ciclooxigenase 2, que convertia essa substância nessas duas que são inflamatórias, eu inibia ela, inibia essa enzima. Aí eu parava a transformação de ácido araquidônico em prostaglandinas e em prostaciclinas. Então, enzimas são alvos de fármacos. Tá? Nós vamos ver algumas enzimas que são alvos de fármacos. Tá certo? Por fim, gente, o último que falta a gente ver é essa proteína que está ligada ao DNA. Não por acaso, como ela está ligada ao material genético, a gente vai chamá-la de fator de transcrição. Tá? Essa proteína é um fator de transcrição. O nome já diz, né, gente? É uma proteína que interfere na transcrição dos genes, ou seja, na produção de RNA mensageiro, que vai levar à produção de proteínas na célula. Gente, essas proteínas, elas regulam como o nosso material genético é lido. Quais proteínas a nossa célula vai produzir ou não. Por isso que interferir na ação dessas proteínas tem efeitos muito profundos na célula. Esse é certamente o efeito farmacológico mais intenso, mais profundo. É quando o meu fármaco se liga aqui, ó, numa proteína que age como um fator de transcrição. Por quê? Porque essa proteína, ela regula, vou até colocar aqui, ó. Os fatores de transcrição, né, essas proteínas,
elas regulam a transcrição de RNA no mensageiro e a produção de proteínas da célula. Isso é certamente o mais profundo efeito farmacológico que um fármaco pode nos dar. Ele ser capaz de destacar até em preto aqui para vocês verem que um fator de transcrição é uma proteína que regula a transcrição de RNA mensageiro e a produção de proteínas da célula, ou seja, ele vai mudar o tipo de proteína que a célula produz. Então, se o meu fármaco interferir nisso, a alteração bioquímica que ele gera na célula é muito profunda, porque são as proteínas que governam o metabolismo celular. Se eu mudo o tipo de proteína que eu produzo, eu mudo até mesmo o meu tipo de célula. Até essa mudança eu posso obter. Então, o significado biológico desse evento aqui é muito grande. A gente tem alguns fármacos que se ligam a fatores de transcrição, ou seja, eles ativam ou inibem fatores de transcrição. E ao fazerem isso, eles têm mudanças profundas sobre a produção de proteínas na célula, o que é um efeito farmacológico bastante extenso. Os que interferem em enzimas podem aumentar ou diminuir a produção de determinada substância. Os que interferem em canais podem impedir a entrada ou a saída de íons. E os que interferem em transportadores vão impedir a troca de substâncias entre o meio extra e intracelular. Dúvidas, pessoal, dessa primeira parte? Professor, você pode repetir só esse finalzinho do fator de transcrição? O fator de transcrição é uma proteína que se liga no nosso material genético e ela vai definir quais genes a gente vai traduzir, transcrever e quais genes a gente não vai transcrever. Por isso, o fator de transcrição, ele regula a transcrição de RNA mensageiro, que no nosso citoplasma vai ser a base para a gente produzir proteínas. E lembra, nós somos proteínas. As nossas funções biológicas são governadas pelas proteínas. Então, se a minha célula produz determinado tipo de proteína, ela tem a função biológica X. Se ela passa a produzir outro tipo de proteína, a função biológica dela muda. Tamanha a importância das proteínas. Ela determina, inclusive, as funções do nosso organismo, das nossas células. O que eu estou dizendo para vocês? Que nós temos medicamentos, temos fármacos, capazes de mexer com esses fatores de transcrição, ou seja, capazes de alterar o tipo de proteína que a célula produz. Essa é uma mudança muito violenta dentro do ambiente celular. Mudar o perfil de proteínas sintetizadas pela célula é uma alteração biológica muito mais violenta do que quaisquer uma dessas outras. Tá? É uma alteração biológica bem mais profunda do que quaisquer uma dessas outras que eu tinha explicado para vocês. Essas aqui são momentâneas. São alterações reversíveis de forma muito rápida. Essa aqui tem um efeito um pouquinho mais duradouro, e essas aqui são as de efeito mais prolongado e mais profundo na célula, porque a célula está mudando, inclusive, o tipo de proteína que ela produz. Professor, Oi. dá um exemplo assim de qual tipo de causa que ia acontecer. Olha, nós já estudamos uma classe que faz isso. Mas eu vou falar de uma que nós ainda vamos ver nesse semestre. Você já ouviu falar de levotiroxina sódica? Um fármaco
que as pessoas que têm hipotireoidismo tomam. Ele é um medicamento de marca, é famoso, chama Puran T4. Ah, Esse, já sim, já ouvi esse falar. fármaco é a levotiroxina sódica. Quando você toma levotiroxina sódica, ela atravessa a sua membrana, passa pelo seu citoplasma, a levotiroxina vem dentro do núcleo das suas células e se liga num fator de transcrição. Quando a levotiroxina faz isso, olha que loucura. Quando ela se liga nesse fator de transcrição, ela altera a expressão gênica das nossas células, ou seja, ela altera a produção de proteínas, e as nossas células começam a produzir mais mitocôndrias. Lembra da mitocôndria, aquela organela que tem no citoplasma, que produz energia? Então, a levotiroxina leva a célula a aumentar a produção de organelas, de mitocôndrias. Olha que mudança mais violenta dentro da célula. Um fármaco estimulando a célula a aumentar o número de mitocôndrias, que é uma organela que produz energia. Ou seja, a levotiroxina ela vai aumentar a produção de energia no corpo, porque ela está estimulando a produção de mitocôndrias. Deixa eu ver se eu tenho se nesses slides aqui eu tenho um desenho disso. Eu acho que não está aqui. Eu tinha uma aula de hipotireoidismo. Depois eu vou achar e mostro para vocês. Mas, sim, a alteração metabólica gerada. Não está aqui onde é que está, hein? Enfim, era para estar aqui. A alteração metabólica gerada por uma alteração no perfil de proteínas é muito significativa. Então, nesse caso, que eu dei o exemplo da levotiroxina, que as pessoas que têm hipotireoidismo tomam, ela se liga num fator de transcrição e leva o nosso material genético a produzir proteínas que vão levar à construção de mais mitocôndrias. Olha que efeito prolongado na célula, né? Está aumentando o número de organelas que produzem energia dentro da célula, o número de mitocôndrias. Então, esse é um efeito biológico muito mais profundo, muito mais prolongado. Mais alguma dúvida, gente? Para a gente terminar, então, eu vou falar rapidamente só sobre agonismo e antagonismo clássicos, tá? Não vou falar sobre alostéricos por enquanto. Eu vou voltar isso aqui mais para frente. Por hora, nós não vamos precisar dos alostéricos. Eu quero que vocês pensem o seguinte, ó, pensa que agora nós estamos na membrana de uma célula específica, o cardiomiócito. Gente, que célula que é essa? Cardiomiócito. Pelo nome, você consegue identificar? Células do músculo, do miocárdio? Célula do músculo cardíaco, né? Ó, cardio, de cardíaco, mio é músculo, cito é célula. Então, célula do músculo cardíaco. Gente, essa célula do músculo cardíaco é ou não é uma célula muscular contrátil? Sim. Sim, né? Uma substância que vai estimular a contração do músculo cardíaco é a adrenalina. O nosso coração responde à adrenalina. Quando a adrenalina é liberada no tecido cardíaco, a adrenalina chega na membrana e se liga numa proteína que está na membrana e funciona como um receptor de adrenalina. Como é que chama essa proteína? Receptor adrenérgico. Adrenérgico de adrenalina, ou seja, ele é o receptor da adrenalina, uma proteína na membrana da célula que funciona como um receptor da adrenalina. Vamos lá. Quando a adrenalina se liga nesse receptor adrenérgico, ela estimula a atividade basal do coração. Então vamos pensar o seguinte: o seu coração só funciona estimulado por adrenalina? Não. Ele funciona independente de ter ou não adrenalina. Ele está batendo o tempo todo. Qual que é a atividade basal do seu coração? No nosso exemplo aqui, nossa atividade basal vai ser de 100 batimentos por minuto.
Um coração que não está sendo estimulado, tá? Então, ele não está sendo estimulado por nenhuma substância. Ele está batendo com a frequência cardíaca basal, normal. Que no nosso caso é de quantos batimentos por minuto mesmo? 100. A adrenalina é uma substância que o nosso corpo produz quando ele quer acelerar o coração ou quando ele quer desacelerar. Acelerar. Todo mundo sabe isso, né, gente? Isso é uma coisa de senso comum. Sabe que a adrenalina acelera o nosso coração. Quando nós levamos um susto, quando o nosso corpo ativa o sistema de fuga e luta, ele libera adrenalina e nosso coração, ó, acelera. Então a gente sabe já intuitivamente que a adrenalina que é liberada em situações de perigo, de medo, de luta, de necessidade de fuga, quando o nosso corpo libera essa substância, ela chega no tecido cardíaco, se liga na membrana do cardiomiócito numa proteína chamada receptor adrenérgico, e quando a adrenalina se liga aqui, ela ativa o coração. A gente permanece nos batimentos basais de 100 batimentos por minuto ou aumenta a frequência cardíaca? A gente aumenta. Aqui no exemplo, eu estou colocando que o batimento basal, ó, é de 100 batimentos por minuto. Então, meu coração, ele sai do zero e no basal ele está batendo a 100 batimentos por minuto. Quando ele está sendo estimulado por adrenalina, esse batimento vem para onde, gente? No nosso exemplo aqui, ó. Esses são valores apenas para o nosso exemplo, tá? Na presença de adrenalina, o batimento aumentou em quanto? 160. 160 batimentos por minuto. Então, concordou que a adrenalina ativou o meu coração. Ele estava batendo 100 batimentos por minuto, ele aumentou para 160. Ok. Eu preciso que vocês entendam que eu posso desenvolver substâncias que imitem a adrenalina ou substâncias que bloqueiem os efeitos da adrenalina. Quem são as substâncias que imitam a adrenalina? Eu vou chamar elas de agonistas. Um agonista imita, copia, mimetiza as ações da adrenalina. O que isso significa, gente? Que uma molécula, uma substância diferente da adrenalina, mas que tem a mesma ação que ela, é um agonista dela. Mesma ação, mesmo efeito. Quando o meu agonista se liga no receptor beta-adrenérgico, ele acelera o coração ou ele desacelera? Acelera. Acelera, né? Se ele acelerar tanto quanto a adrenalina, ó, usei o meu agonista e meu batimento, que era de 100 batimentos por minuto, foi para 160. Nossa, professor, era o mesmo efeito que a adrenalina provocava. Esse meu agonista, eu vou dizer que ele é parcial ou que ele é total? Total. Total, porque o efeito dele é pleno, tanto quanto da adrenalina. Posso, inclusive, chamá-lo também de agonista pleno ou total, tão poderoso quanto a adrenalina. Quando a adrenalina se ligava no receptor adrenérgico, ela aumentava o batimento de 100 para 160. Quando o meu agonista total se liga, ele faz a mesma coisa. Ele é tão potente, tão poderoso, tão pleno quanto a adrenalina. Gente, mas e se a minha molécula se liga ao meu receptor, mas não consegue fazer o meu coração bater até 160? Faz o meu coração bater apenas até 140 batimentos por minuto. Minha primeira pergunta, ele estimulou o batimento cardíaco ou não, essa substância? Sim, estimulou. Estimulou. Então ele merece o nome de agonista? Sim. Sim. Mas ele é tão potente, tão poderoso quanto a adrenalina? Não. Não. Não, então eu posso chamá-lo de agonista total? Não. Não, porque ele só tem parte da potência da adrenalina. Por isso, como ele só tem parte da potência, eu vou chamá-lo de agonista parcial. Parcial. Ele é parcialmente, ele tem parte da potência. Ele não é tão poderoso, mas ele é quase tão poderoso. Reparem, gente, que os agonistas, eles se ligam no receptor beta-adrenérgico no mesmíssimo lugar que quem se liga? Adrenalina. Adrenalina.
Então, eu posso pensar numa situação em que o meu receptor adrenérgico vai estar ligado ao mesmo tempo na adrenalina e no agonista, ou ele liga em um ou em outro. Ó, Qual a pergunta, professor? meu receptor adrenérgico está lá, com o sítio de ligação disponível. Mas o sítio de ligação dele serve tanto para a adrenalina quanto para os agonistas. Se eu tenho as duas substâncias presentes, as duas conseguem se ligar ao mesmo tempo, ou vocês acham que liga uma ou liga outra? Eu acho que Uma liga. ou outra. A adrenalina se liga com mais facilidade? Não estou perguntando ainda por afinidade de ligação. Estou perguntando possibilidade de ligação. Os dois conseguem se ligar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ou liga um ou liga outro? Liga Eu um, acho que liga liga Dois um se ou ligam. outro. Vamos supor que você tem adrenalina no seu pulmão, e se você tomou um agonista adrenérgico, um agonista da adrenalina, o salbutamol, você é asmático, e usou uma bombinha contendo salbutamol, que é um agonista da adrenalina. Gente, nos seus receptores adrenérgicos, ou liga a adrenalina ou liga o agonista. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se a adrenalina está ligada, o agonista não se liga. Se o agonista está ligado, a adrenalina não se liga. Ou um ou outro. Aí vem a segunda pergunta. Quem ganha essa briga? Lá no meu tecido pulmonar eu tenho adrenalina, porque eu estou sufocando durante uma crise de asma, então meu corpo libera adrenalina porque eu estou passando um apuro. E eu tenho uma bombinha tiracolo, contendo salbutamol, e vou injetar doses de salbutamol e vou inalá-las. Ela vai chegar também no meu tecido pulmonar. Adrenalina e salbutamol juntos. Quem ganha essa briga? Quem vai se ligar predominantemente no receptor beta-adrenérgico? Adrenalina? O que tiver mais concentrado, O que tiver mais concentrado no tecido. Perfeito. Se a dose que eu tomei de salbutamol gerar no meu tecido mais salbutamol do que a adrenalina que o corpo produziu, quem vai ganhar a briga é salbutamol. Se a dose que eu tomei de salbutamol foi pequena e a quantidade de adrenalina que o meu corpo produziu foi grande, e lá no meu pulmão tem mais adrenalina do que salbutamol, ganha a briga a adrenalina. Há uma competição. Vai ganhar quem estiver com mais forças, quem estiver mais concentrado, quem estiver em maior quantidade no tecido. No caso aqui, no nosso exemplo, o tecido cardíaco. Né? Se eu tiver mais fenilefrina que a adrenalina, fenilefrina, que é o agonista, vai se ligar predominantemente. Se eu tiver mais adrenalina que fenilefrina, a adrenalina vai se ligar predominantemente. Ok? Agora eu quero que vocês pensem numa situação em que eu não quero acelerar o meu coração. O paciente, por exemplo, gente, ele tem uma insuficiência cardíaca. Ele contraiu doença de Chagas, era um trabalhador rural. O tripanossoma cruzi se alojou no tecido cardíaco, danificou o tecido cardíaco desse paciente. Ele tem um coração fragilizado. Eu não quero que esse coração acelere acima dos batimentos basais, porque se ele acelerar, vai gerar desgaste num coração que já está cansado, que já está prejudicado por anos, décadas de uma parasitose. Onde a pessoa que tem Chagas fica anos sendo prejudicada pelo tripanossoma cruzi e desenvolvendo ali no tecido cardíaco. Nesses casos, eu não quero acelerar o coração. É interessante usar nesse paciente um agonista, ou eu preciso de uma substância que bloqueie as ações da adrenalina? Um bloqueador. bloqueia. Um bloqueio, um que não deixe a adrenalina estimular o coração. Porque o corpo produz adrenalina. Passei um susto, passei um perigo, meu corpo libera adrenalina. Mas eu não quero que esse coração acelere quando isso acontecer. Então agora eu não preciso mais de um agonista, eu preciso de um medicamento que bloqueie as ações da adrenalina. Eu preciso de quem? Antagonista. De um antagonista.
Então, esse paciente ele vai ter que ser protegido da adrenalina. Então, o antagonista, ele liga no mesmo lugar que a adrenalina, tá? Mesmo local. Então, ele se liga no mesmo local que a adrenalina e a regra é a mesma que valia para o agonista. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se o antagonista estiver ligado, ele bloqueia a ligação de quem? Da adrenalina. Quais são os efeitos do antagonista uma vez ligado? Porque é um erro crasso de estudante de farmacologia. Achar que o antagonista reduz a atividade basal. Ele faz isso, gente, ou ele apenas impede a estimulação? Apenas impede que aumente, né? Ele só impede que aumente. Apenas impede a estimulação. Ele não diminui a atividade basal. Tá? Então, um antagonista clássico, ele não vai deixar esse coração acelerar, passado 100 batimentos. Mas ele também não vai desacelerar esse coração, trazer esse coração para 80, 60, 70, ou provocar uma parada cardíaca. Ele não vai fazer isso. Tá? Então, um antagonista clássico, ele é um bloqueador da estimulação daquela função. Não deixa aquela função ser estimulada, mas ele também não vai reduzir os níveis basais. Quando reduz o nível basal, gente, vamos supor que eu tivesse uma substância que diminuísse a atividade do meu coração de 100 batimentos para 50. Eu não chamo de antagonista. Quem quiser pôr o nome dessa substância aí, mas é um nome bem atípico, ela é um agonista inverso. Por que inverso, gente? Porque o agonista clássico fazia o que com o batimento? Pegava no basal e levava para cima ou para baixo? O agonista clássico, ele pega no basal e estimula para cima, para mais ou para menos? Nenhum nem outro, só continua. Não, calma. Agonista clássico. Parcial Assim, ou a total? agonista Ele aumenta. pega no basal e aumenta ou diminui? Aumenta. 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 Estou falando para vocês, as substâncias que pegam, que se ligam no receptor e reduzem os níveis basais, então vamos supor que tivesse uma substância aqui, ó, que pegasse o batimento em 100 e diminuísse para 50. Concorda que ele está fazendo o oposto do que um agonista tradicional faz? Concordaram com essa frase? Sim. Se ele diminuir o batimento basal, ele está fazendo o oposto que um agonista tradicional faz. Porque o agonista tradicional, ele pega o batimento basal e aumenta. Se eu tenho uma substância que diminui meu batimento basal, ela é um agonista inverso. Porque ela tem função inversa, oposta à de um agonista clássico, que normalmente aumenta a função basal. E o antagonista aumenta ou diminui a função basal? Antagonista aumenta Nenhum ou nem outro. diminui a função Nenhum nem basal? Nenhum nem outro, professor, porque se Apenas aumentasse, impede ele o seria estímulo. agonista. Se diminuísse, ele seria agonista inverso. Então, nenhum nem outro. O antagonista mantém os níveis basais. Por que eu achei necessário dar essa aula? Porque vocês vão ver que no tecido cardíaco, eu vou falar para vocês assim, coração, paciente hipertenso, o coração está muito estimulado. No hipertenso, o coração dele está batendo muito depressa. Eu preciso de um agonista da adrenalina ou de um antagonista no hipertenso? Um antagonista. Alguém discorda ou todos concordam? Gente, o coração do hipertenso está batendo acelerado demais, por isso que a pressão dele está alta. Eu preciso de uma substância que seja semelhante à adrenalina, que faça esse coração bater ainda mais depressa, ou de um antagonista que bloqueie essa estimulação e desacelere esse coração de volta para o batimento basal. O antagonista. Antagonista. Eu preciso de um antagonista. Por isso que durante as aulas vocês vão ver eu falando assim para vocês. Propranolol, atenolol, carvedilol, timolol, nebivolol são antagonistas adrenérgicos. Eu só vou falar isso. E aí você tem que saber, não, ele é antagonista da adrenalina?
Ele acelera ou ele desacelera o coração quando eu tomo propranolol, atenolol, carvedilol? Desacelera. Desacelera. Ele é antagonista da adrenalina, né? Então, se o coração estava lá em 180, 160, 140 batimentos, na presença do propranolol, atenolol, carvedilol, a minha expectativa é que ele volte a bater em quanto? 100 batimentos. Bom, quero 50 Em batimentos? batimentos. Quero que diminua para baixo do basal, quando eu Não. uso o antagonista? Não. Não. Se eu quiser abaixo do basal, eu tenho que usar que tipo de substância? Antagonista inverso. Agonista inverso. Antagonista inverso. Não existe antagonista inverso. Agonista 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 inverso. inverso. Dúvidas, gente, isso aqui? Por enquanto, não. O alosterismo, falei que não ia falar, mas vou. Só para vocês saberem que, ó, a adrenalina e o agonista, eles estimulam se ligando aqui, ó, nesse local. Então, ou liga um, ou liga o outro. Mas os dois estimulam, tanto o agonista quanto o adrenalina. Quem é o agonista alostérico? Ele se liga num outro lugar. Olha aqui o sítio de ligação dele, ó, é diferente. O agonista alostérico, ele se liga no mesmo receptor, concorda comigo, que é o beta-adrenérgico do mesmo jeito? Ó, o receptor adrenérgico do mesmo jeito, mas o alostérico está se ligando num lugar diferente. Aí a minha pergunta é, tem como a adrenalina ligar e o agonista alostérico ligar também ao mesmo tempo? O clássico Sim. a gente falou que não. Não por quê? Porque os dois se ligavam no mesmo lugar. Mas e esse aqui? Ele consegue se ligar nesse ponto do receptor, enquanto a adrenalina se liga no ponto dela? Sim. Sim, eles se ligam ao mesmo tempo, gente. Isso é o conceito base de alosterismo. Ambas as substâncias podem estar ligadas ao receptor ao mesmo tempo. Se é agonista, ele tem efeito semelhante ou oposto ao da adrenalina? Semelhante. 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 Então, olha aqui o efeito do agonista alostérico sobre o coração, gente. 180 batimentos por minuto. Eita, hein? Que potente. Minha pergunta, ele conseguiu pegar esse coração do batimento basal e levar para 180, quase dobrou. Ele fez isso sozinho, sim ou não? A minha substância agonista alostérica, ela fez isso sozinho? Não. Não, juntamente com a adrenalina. Não. Quem andou a maior parte do caminho? Quem trouxe o coração de 100 para 160? Sozinha, nem precisava do alostérico. Adrenalina. Adrenalina. Quem só deu um estímulo extra e somou a adrenalina, mais 20 batimentos por minuto? O agonista estéreo. Uau. Alostérico. Antagonista alostérico. Ixi, zero. Agonista. Agonista alostérico. Gente, olha o nível de atenção que a farmacologia exige. Você pode ter entendido tudo, mas lá na hora você escreveu antagonista alostérico. Eita, olha. Errou tudo, só tô dizendo. Então, nível de atenção máximo o tempo todo. Não posso confundir o que é um agonista do que é um antagonista. Se eu disser que, por exemplo, o propranolol, o atenolol é um agonista da adrenalina zero, ele é um antagonista. Às vezes o aluno explica tudo certinho para mim, ele fala assim, propranolol, atenolol, bloqueia os efeitos da adrenalina, impedindo a estimulação cardíaca, mantendo os batimentos basais. Por isso, propranolol é um agonista da adrenalina. Ele veio super bem. Lá no final, ele fala que o propranolol é um agonista. Gente, se ele bloqueia os efeitos da adrenalina, impede a estimulação, mantém os níveis basais, de jeito nenhum que ele é agonista da adrenalina. Ele é o quê? Antagonista. Um antagonista. Competitivo, se ele se ligar e se desligar quando a concentração de adrenalina aumentar. Se a adrenalina aumenta, ela se liga e ele desliga. Por isso que ele é competitivo. Ele vai competir com a adrenalina. Quem vai ganhar a briga quando há competição entre o Se tiver antagonista? mais.
Positivo, É mais positivo é mais concentração. concentrado. Mas reparem que tem um antagonista não competitivo. Quem que é esse cara? Ele é perigoso porque ele se liga no receptor e faz uma ligação covalente com o receptor. Ele não se desliga mais. Adianta eu aumentar os níveis de adrenalina? Ela vai conseguir ganhar essa briga? Desligar o antagonista não competitivo? Não, porque a ligação dele com o receptor é definitiva. Certinho, gente? Essa foi nossa aula de nivelamento, para vocês se lembrarem o que é um antagonista e um agonista, esses dois conceitos básicos. Nós vamos usar até cansar na farmacologia da hipertensão e também para vocês conhecerem alguns significados biológicos da ativação ou desativação de receptores de fármacos. Abrir ou fechar um canal de cálcio, abrir ou fechar um canal de sódio, abrir ou fechar um canal de potássio, inibir ou ativar um transportador, inibir ou ativar uma enzima, inibir ou ativar um fator de transcrição. Eu vou ter fármacos para tudo isso. Que estimula, que inibe enzima. Que estimula, que inibe fator de transcrição. Que estimula, que abre e fecha canal. Que abre, que inibe ou ativa transportador. Tá? Então, eu preciso entender o significado biológico desses processos aqui. Eu já fico na metade do caminho para entender a farmacologia de muitas outras classes. É conhecimento básico. Como o termo lá na frente o professor fala, agonista da adrenalina, eu tenho que pensar, opa, tem efeito semelhante à adrenalina. Antagonista da adrenalina, opa, bloqueia os efeitos da adrenalina. Então, essas são algumas questões básicas da farmacologia que eu preciso que vocês saibam.